pessoal, para a nossa aula de biologia. Hoje vamos falar sobre as algas dentro do reino protoctista. Aqui quem fala é a professora Tamires. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então vamos lá, gente. Primeiro as características, né? As algas, elas podem ser uni ou pluricelular. Elas vivem na água doce ou salgada ou em ambientes terrestres úmidos. Autótrofas são aquelas que realizam fotossíntese ou também heterótrofas. A reprodução de algumas algas é sexuada e a maioria de forma assexuada. As algas microscópicas fazem parte de uma comunidade de organismos que flutuam na água, chamadas de plâncton. O plâncton forma o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha. O zooplâncton, vocês podem ouvir bastante ainda falar, esse zooplâncton nada mais é do que os consumidores primários, ou seja, o zooplâncton é formado por consumidores primários. Assim, gente, forma-se uma cadeia alimentar. As algas são os produtores da cadeia, o zooplâncton alimenta-se desse fitoplâncton e esse zooplâncton serve de alimento para outros animais aquáticos. Olha só essa figurinha que eu coloquei para vocês. Como vocês podem ver, na base, quem está na base dessa cadeia? Quem é o principal dessa cadeia? Os produtores, não é mesmo? Quem são os produtores? Produtores são aqueles seres autotróficos, ou seja, são seres que produzem o seu próprio alimento. São seres que realizam a fotossíntese. E quem são esses seres no ambiente marinho? É justamente o fitoplâncton. Esse fitoplâncton vai servir de alimento para os consumidores primários. Esses consumidores primários servem de alimento para consumidores secundários, que serve de alimento para os terciários, que vai servir de alimento para os grandes peixes, chamados de consumidores quaternários. Então, dessa forma, o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar marinha. Será que as algas são realmente importantes? O que vocês acham? Sim, olha só, realizam fotossíntese. As algas, elas são responsáveis pela renovação da grande parte do oxigênio do ar atmosférico. Ou seja, antigamente a gente acreditava que o pulmão do mundo se chamava Amazônia ou Floresta Amazônica. Mas, na verdade, com o passar do tempo, com a evolução dos estudos e da ciência, conseguiram identificar que as águas, na verdade, são responsáveis pela renovação desse oxigênio que os seres vivos terrestres respiram, tá certo? Também faz parte da cadeia alimentar marítima, como já mencionei para vocês no slide passado. Geralmente, as algas são consumidas por grande parte dos animais aquáticos. E também, gente, no uso medicinal. O uso medicinal de algumas algas na cura de prevenção de doenças faz parte da cultura milenar de muitos países. Tipos de algas. Nós temos as euglenófitas, diatomáceas, dinoflagelados, feofícias, clorofícias e rodofícias. Mas afinal, minha gente, alga é o quê? São plantas? Para vocês, o que vocês acham? Responda essa pergunta. Algas são plantas, gente? Não, algas não são plantas, por isso que elas estão no reino protoctista, tá certo? Algas, elas não possuem tecido verdadeiro, tá bom, gente? Mas o que é tecido verdadeiro, professora? Vocês já estudaram no ano passado, no primeiro ano do ensino médio, que os seres vivos existe uma organização e que as células se diferenciam formando tecidos. Então, tecido são células
específicas, diferenciadas, coisa que nas algas não tem, tá certo? Elas não possuem tecido verdadeiros, pois todas as suas células são semelhantes, apresentando poucas diferenciações, tá certo? Coloquei um exemplozinho para vocês de uma água multicelular ou pluricelular, certo? Essa alga, como vocês podem ver, ela tem um talo, tem um rizóide. Esse rizóide que vai se parecer com o quê? Com raiz, não é mesmo? Pois é, mas não é raiz, é um rizóide, não é um tecido verdadeiro. Vamos para o primeiro filo, filo Euglenophe. Vocês vão encontrar aí no livro de vocês, Euglenófitas, também conhecidas como euglenoides. Possuem flagelos, vacúolo contrátil e são unicelulares. Vamos olhar aqui o exemplo, a euglena, por exemplo. Vamos lá. Olha só a morfologia dessa célula. Logo, a euglênia é a própria célula, ou seja, é unicelular. A célula é o próprio organismo. Como vocês podem ver aí, o flagelo, né? Que esse flagelo vai ser utilizado para a locomoção e alguns dessas espécies vai também utilizar o flagelo como uma forma de pegar o seu próprio alimento, tá certo? De segurar, de trazer o seu alimento até o seu orifício de abertura onde vai englobar esse alimento, tá certo? O estigma, a mitocôndria, que é responsável pela respiração, o núcleo, que é onde está o seu material genético, como vocês podem ver, o núcleo ele já é delimitado por uma carioteca, por isso que ela é eucarionte, né? Nós já podemos ver de cara que é uma célula eucarionte, né? Eucarionte, que possui uma carioteca e um núcleo individualizado. Podemos ver também aí o vacúolo contrátil, que na verdade esse vacúolo ele vai ajudar na regulação da água dentro do organismo. Os cloroplastos, gente, nesses cloroplastos estão as clorofilas, que são os pigmentos verdes que realizam a fotossíntese, isso mesmo. Tem essa película e tem o complexo de Golgi, essa é a morfologia celular da euglena. Nós vemos aí a sua morfologia e a sua forma característica dentro da própria água, tá certo? Está aí as suas características físicas mostradas nessa próxima imagem. E esse é o filo Bacillariophyta. Vocês vão encontrar no livro de vocês como Bacillariófitas. Essas Bacillariófitas, também conhecidas como diatomáceas, são unicelulares ou coloniais, logicamente são microscópicas. E uma característica específica desse filo, dessas espécies também, né, é uma carapaça rígida com impregnados de sílica. Ela também pode ser, esses organismos, iridescentes, ou seja, que refletem as cores do arco-íris, brilhantes. Algumas compõem o fitoplâncton. As diatomáceas, está aí elas, né? Lindas, né, minha gente? Perfeitas. E olha só essa características. Também tem esses poros que permitem o contato entre o meio interno e externo. Essa carapaça rígida é chamada de frústula, formada por dióxido de silício, que é uma substância que forma também a sílica, né? Sílica que é usada também na produção de vidros. Olha só, em diversas formas também. Você sabia? Massa de sílica hidratada, formada de carapaças de diatomáceas, muito porosas e absorventes, o diatomito. Ele é empregado na fabricação da dinamite. Professor, o que é esse diatomito? Gente, diatomito nada mais é do que uma rocha, né? Que ela é produzida, na verdade ela é formada por fósseis de diatomáceas. Como eu já mencionei para vocês, essa carapaça, né, ela é rígida, ela é uma carapaça rígida, e quando esses organismos, né, quando a sua célula que está dentro dessa carapaça, quando ela morre, a carapaça ela vai para o fundo do mar. E lá, em milhares e milhares de anos, ela vai formar uma rocha,
que essa rocha é o diatomito, tá certo? Essa carapaça vai descer para o solo marinho, formando essa rocha, que essa rocha pode ser triturada, feita como farinha, como um pó, que vai ser empregada na fabricação de dinamite e também outras coisas que ela pode formar, tá certo? Filo dinofita. Os conhecidos dinoflagelados, como o próprio nome já diz, predominam-se organismos que têm flagelo, né? Que tem 2 flagelos, também conhecido como dinofitas, tá certo? Na maioria são unicelulares, algumas espécies também não vão possuir flagelos. Algumas são heterotróficos e outros são mixotróficos. E o que é mixotróficos? Na verdade, minha gente, existe algumas espécies que vai realizar fotossíntese porque vai ter a clorofila, que é o pigmento verde, que é justamente nessas clorofilas que vai acontecer a fotossíntese. Mas também, gente, vai ter aquela alga que vai ter a clorofila para realizar a fotossíntese, mas que na ausência de luz, ela vai utilizar de organismos, né, do seu meio para se alimentar. Ou seja, mixotrófico é aquela alga que vai ser autotrófica e também heterotrófica. Você sabia? O fenômeno maré vermelho ele é provocado pelo desequilíbrio ecológico, resultante da excessiva proliferação da população de certas algas tóxicas, principalmente as dinoflageladas. Tanto pode ser a cor vermelha, gente, como também pode ser outras cores, tá certo? É causado ou provocado por causa do desequilíbrio ecológico da proliferação dessas algas. As causas que estão relacionadas a esse acontecimento são as seguintes: alteração na salinidade, oscilação térmica da água, excesso de sais minerais decorrente do escoamento de esgotos domésticos. Aí estão alguns exemplos dessas dinoflageladas. E aqui está o exemplo da maré vermelha, né? Eu acho que muitos de vocês até já ouviram falar até em jornal a respeito dessa maré vermelha. Filo faiofitas, algas feófcias, também conhecidas como algas pardas. Esse nome faiofitas, na verdade, é justamente por conta da sua coloração, tá? A coloração dessas algas é meio que amarronzadas, por isso que é chamada de pardas. Elas são pluricelulares, macroscópicas, né, gente? Rizóide, calóide, filóide são, na verdade, respectivamente, parecidos com os órgãos das plantas, que chamamos de raízes, caule e folhas. Apresentam partes semelhantes, né, como já mencionei, às plantas, no caso as raízes, folhas e folhas e caule, né? Neste filo encontra-se a laminária, que é uma espécie conhecida como kombu, que é de grande importância na culinária japonesa. Aqui estão elas, alguns exemplos aí para vocês conhecerem. Próximo filo, clorofita. Algas clorofíceas. Gente, esse nome, clorofi, o que lembra a vocês? Claro, né, gente? Lembra clorofila. Clorofila é o pigmento verde, muito bem. Então, conhecidas como algas verdes. A cor verde da clorofila predomina a de outros pigmentos. Pode haver formas unicelulares móveis, né, que são aquelas que possuem o flagelo. Como já falei para vocês, o flagelo ele serve para locomoção. Como aqueles imóveis também que não se locomove, ou seja, que não tem flagelo. Também pode haver formas coloniais, em vida livre e espécies pluricelulares de vários tamanhos. Olha aí elas, que lindas, gente! O mar é lindo, né? Olha só, essa daí é chamada de alface do mar, que coisa linda! Olha só aí. Filo rodofita, algas rodofícias, também conhecida como algas vermelhas.
Esse nome é devido aos tipos de pigmentos existentes nessas algas: clorofila, carotenoide, ficoeritrina e ficobilina. Quase todas são pluricelulares, marinhas e variam muito de tamanho. Olha só que lindas, viu, gente? Olha só que coisa mais linda. Existem também algumas que são comestíveis, tá? E as algas, elas podem também ser utilizadas como adubo, né? Esse tipo de alga pode ser utilizado como adubo, calcário, né? E até em próteses ósseas. Olha que legal. Como acontece a reprodução? As algas, tanto as unicelulares como as multicelulares, apresentam reprodução assexuada e sexuada. Nas algas unicelulares, a reprodução assexuada ocorre por divisão binária, com um indivíduo dando origem a 2 outros. As algas multicelulares, esse tipo de reprodução pode ocorrer por fragmentação do talo, como é comum nas algas filamentosas, ou também por zoosporia. Gente, eu vou passar aí um videozinho para vocês, tanto representando a reprodução sexuada como assexuada, para ficar melhor fixado esse conteúdo para vocês aprenderem, tá certo? Preparei para vocês esse resumo da aula de hoje. Hoje nós estudamos o reino protoctista com seus respectivos filos. Estudamos o filo Euglenophyta, que tem cerca de 900 espécies, Bacillariophyta, que tem cerca de mais de 10.000 espécies dentro desse filo, Dinophyta, que tem aproximadamente 4.000 espécies, Phaeophyta, que tem mais ou menos de 1.500 a 2.000 espécies dentro desse filo, Chlorophyta, mais de 10.000 espécies, e Rhodophyta, tem mais de 7.000 espécies. Não coloquei espécies especificando a cada filo, mas coloquei esse total de espécies para que vocês saibam que dentro desses filos existem diversas espécies, dentro de característica de cada filo que a gente já estudou, tá certo? Então, gente, é isso, nossa aulinha de hoje. Vou estar repassando aí para vocês Vou estar passando para vocês um vídeo, tá bom? A respeito do que eu já mencionei. E assistam, tá? Vou terminar aqui minha apresentação com essa frase bíblica. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na fé. Se precisar de qualquer coisa, a professora também está aqui para tirar dúvidas e ajudar naquilo que for possível, tá legal? Um beijo para vocês.